Saudações a todos, eu sou Anubis e hoje eu vou te explicar por que os gatinhos são considerados criaturas sagradas em muitas culturas da história humana. Vamos nessa. Bem, antes que me perguntem ou me questionem, era a minha gatinha, se chama Galega. E o nome é um tanto óbvio, né? Ela é branquinha e loirinha dos olhos verdes. Eu não fui eu que adotei ela, foi ela que me adotou. Eu conheci ela de uma maneira muito inusitada, tipo na frente da minha casa, onde ela era um pequeno filhote ainda, e eu percebi muito rapidamente que se eu não cuidasse dela, ela ia morrer em um ambiente muito hostil, que é a frente da quadra de uma rua, onde tem criança, tem carro o tempo inteiro. Então eu meio que me compadeci dela, e de uma maneira muito inusitada eu sinto que na verdade foi ela que me escolheu. Porque é o segundo ou terceiro gato que eu tive, mas todos os outros foram meio ariscos, assim. Eu aprendi na prática que gato é um bicho que, na verdade, você coexiste. Ele demanda um nível, assim, de independência que eu acho que nenhum outro animal tem. Na verdade, o gato, você vai ganhando ele aos poucos, de forma que meio que ele vai reconhecendo intuitivamente que você é um líder, né? Eu uma vez li um artigo dizendo que quando você tem um gato, ele meio que reconhece você como um gato maior. Ele te vê da mesma forma que um gato, vamos dizer assim, hierarquicamente superior. Mas para isso você tem que conquistar ele. É um bicho que é muito sutil, enfim, é um animal muito sofisticado. É muito diferente de um cachorro. Um cachorro é muito fácil você coexistir com ele. Basta alimentar ele, basta dar carinho. Basta se impor um certo nível de respeito que ele automaticamente vai reconhecer isso e vai te ver como líder da matilha. No gato não é bem assim. O gato ele tem uma maneira muito peculiar de ser, muito, enfim, muito é até difícil expressar, né? Não tem uma palavra certa para isso, mas o gato é um animal muito místico. Eu decidi fazer esse vídeo e compartilhar as experiências e o conhecimento do que eu vou falar com vocês agora, porque além de ser muito estudioso e gostar muito de saber sobre os animais desde sempre, eu também sou muito fã da antiga civilização egípcia. Dá para notar pela máscara, né? E os chacais, como é o caso do Anubis, não são exatamente cachorros, não são caninos, né? Mas é curioso que os gatos, eles, assim, não existia cachorro como a gente conhece, né, como os caramelos no Egito. O que existia era o chacal e ele era uma espécie de canino, né? Ele não é um lobo, ele não é uma raposa e ele não é um cachorro, é um outro animal. Agora, os gatos existiam no Egito, até porque foi lá que eles foram, vamos dizer assim, criados. Por quê? Porque a África, onde a civilização egípcia floresceu, é o berço dos maiores felinos do mundo, né? Vai desde os leões, as chitas, enfim, todos aqueles felinos exóticos que existem na África. Só que existem versões menores de gatos, né? Principalmente ali no noroeste, no nordeste, perdão, da África, onde fica o Egito. E os egípcios foram os primeiros povos a civilizarem certos felinos, certos animais, né? De forma que eles pegaram ali uma determinada raça desses felinos selvagens e conseguiram domesticar eles. Ao ponto de que o que a gente conhece como gato surgiu ali naquele contexto. Né? E por que o gato se deu tão bem, vamos dizer assim, na civilização egípcia? Porque os egípcios foram um dos primeiros povos a dominar a agricultura. Exatamente porque o Egito é a civilização que é cortada pelo meio, pelo Nilo, e é assim até hoje, mesmo o Egito hoje sendo um país árabe e completamente diferente do que foi o Egito na antiguidade. Né? E eu não sei se vocês sabem, mas uma das piores pragas que uma civilização baseada em agricultura pode ter são os ratos. Porque os ratos devoram colheitas, devoram as plantações, enfim,
os cereais, né? Enfim, todo tipo de, de alimentos, né? Focados aqui na agricultura, evidentemente, né? De forma que isso era uma praga tão grande que o rato era símbolo do caos no Egito. É curioso porque os ratos também, como nós conhecemos hoje, surgiram no Antigo Egito, exatamente por causa da agricultura. Então, esses animais mais próximos a nós, né, os cachorros e os gatos, foram domesticados e foram meio que se adaptando a nós e nós fomos alterando eles meio que geneticamente, né, por meio de uma seleção induzida ali, meio que quase como uma engenharia genética, biológica, né? Só que certos animais também foram assim, foram se adaptando a nós, porque perceberam que era mais fácil sobreviver assim. É o caso das baratas e dos ratos. Pois bem, a razão pela qual os gatos se deram tão bem no Egito é porque, exatamente, porque com essa proliferação dos ratos, eles viram uma fonte de alimento extremamente farta. De forma que todo mundo que podia tinha um gato no Antigo Egito. De forma que este animal se tornou sagrado. Por quê? Porque ele representava essa força, né, que predava aquilo que era uma das maiores ameaças à civilização egípcia, que era a ameaça à agricultura, que eram os ratos. Então o gato começou a ser visto como esse animal místico que protege as pessoas, mesmo que elas não percebam, né? E, assim, isso evoluiu de tal forma que foi divinizado a tal nível que a própria deusa Bast, ou Bastet, depende da pronúncia, se tornou a deusa do lar, do amor, da fertilidade. Ela é representada no Egito como um gato preto. E por que isso? Porque o gato é este símbolo desse cuidado sutil, que muitas vezes a gente não percebe, né? O gato é um animal muito sensível. Ele é capaz de perceber certas vibrações, certas energias que nós não somos capazes de perceber. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas o ronronar do gato, né, varia bastante de gato para gato, enfim. Ele varia entre aproximadamente 25 a 150 Hz. Por ironia que seja, né, essa faixa de frequência, né, ela é interessante porque ela coincide exatamente com certas bandas usadas, né, em terapias de cura e reabilitação de ossos e tecidos. E o que eu estou falando aqui não é teoria da conspiração, não é esoterismo mirabolante, na verdade é ciência pura e aplicada. Não somente porque isso é de fato uma prática terapêutica, mas existe um campo da física chamado cimática. O que é a cimática? A cimática é o campo da física que estuda os efeitos do som sobre a realidade, sobre a matéria. E por que isso? Porque o som é energia, som é vibração. E tudo no mundo está vibrando de uma determinada forma. Né? E quando as coisas vibram na mesma frequência, elas estabelecem uma sintonia. E por este ser o padrão do gato, né, uma frequência, vamos chamar assim, que é tão benéfica a nós ao ponto de ajudar a reabilitar, né, ossos e tecidos, enfim, explica muita coisa do comportamento dos gatos. Né? No Egito, eles eram vistos como baterias energéticas, porque eu não sei se você nota, mas assim, os gatos eles são capazes de meio que perceber a energia da pessoa, exatamente porque eles vibram numa frequência que é muito boa. E vamos dizer assim, se essa frequência dessa outra pessoa não for equivalente, não estabelece a sintonia. Na verdade, existe uma coisa meio refratária, né? O gato sente e percebe isso. Da mesma forma como existem pessoas doentes ou más. Se você vê assim, alguém está muito debilitado, o gato ele senta em cima da pessoa e fica ronronando. Eu não sei se vocês já observaram isso. Dizem também que o gato sempre escolhe um ponto que tem a energia mais densa do ambiente, do local, para ficar ali, como se fosse um filtro energético natural para a energia daquele ambiente. Bem, você pode acreditar nisso, você pode não acreditar, mas eu decidi compartilhar esse vídeo com vocês pra, por causa que eu fiquei muito inspirado com a minha gatinha, que eu notei muitos comportamentos muito peculiares dela, né? Certas posições que ela dorme, enfim, é um animal fascinante e
eu queria deixar aqui com vocês a razão pela qual esse é um animal sagrado em muitas culturas, né? É porque de fato é um animal sagrado. É um animal que te protege de coisas que você nem é capaz de perceber, mas você precisa aprender a respeitá-lo, a coexistir com ele, né? Não é por acaso que o gatinho é sempre representado como um animal da bruxa, na verdade. Não é só por causa que, assim, uma coisa aleatória do nosso imaginário. Simbolismos têm um peso porque eles de fato significam coisas, né? Por que que o gato sempre estava com a bruxa? Porque este gato meio que escolhia essa pessoa que, vamos dizer assim, tinha uma veia, uma centelha espiritual, né? Se tornava guardiã desta pessoa, que muitas vezes antigamente era vista como uma bruxa simplesmente porque era uma pessoa com um nível de mediunidade mais elevado do que a média das pessoas, né? Fora o fato de que era esse animal guardião que come bichos que são ameaças a nós e a gente nem percebe. Enfim, gatos são criaturas fascinantes. Recomendo fortemente que você tenha um como experiência de vida, porque é um animal que é capaz de não somente te proteger de maneiras bem sutis, como eu demonstrei aqui para vocês, como te ensinar lições como coexistir. Eu lembro que quando eu era pequeno eu não gostava muito de gato porque eu sempre fui muito direto, né? Eu gostava de pegar o bicho, fazer carinho, e gato é muito refratário a isso. Ao passo que cachorro já gosta, né? Um dos motivos pelo qual, assim, meu, vamos dizer assim, é, animal, é, o animal que eu sempre me identifiquei são os cachorros, né? E é por isso que eu uso a máscara do Anubis como um símbolo disso, né? Mas esse tempo convivendo com este gato, eu sinto que como se fosse uma dádiva ele ter entrado na minha vida. Ele foi meio que se tornou um espírito guardião, porque eu tive este gesto de amor e de me compadecer com ele, né? Sinto que ele está retribuindo para mim de uma forma que eu nem sou capaz de perceber. Esse amor e esse carinho que eu demonstrei por ela desde o início que eu a conheci. Então fica aqui a reflexão. Estudem mais sobre gatos, são animais muito interessantes. Então era essa reflexão que eu tinha para trazer para vocês e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.